Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Conmebol dá a primeira estocada por uma Copa do Mundo de 64 seleções. Será que vai colar? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre a tentativa da Conmebol de fazer uma Copa do Mundo, de fazer a Copa do Mundo de 2030 com 64 seleções. Vamos discutir tudo que envolve isso, o que eu penso sobre isso. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, você tem o link para baixar o app do Flash Score, app totalmente gratuito, não paga nem para baixar nem para usar, e que te dá estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real, de campeonato de tudo que é lugar do mundo. Então você quer um app para te ajudar com estatística de futebol e acompanhamento de jogos de futebol, só vi no Flash Score, primeiro comentário, baixar, clicar no link, baixar e começar a usar. Estou gravando esse vídeo aqui na tarde de quinta-feira para falar sobre uma notícia que foi bem repercutida na quarta, de que a Conmebol pediu à FIFA para que a Copa do Mundo 2030 tenha 64 e não 48 seleções, tá? Vamos ler aqui a reportagem que está lá na CNN Brasil para trazer aqui o que está acontecendo e depois eu faço uma explicação maior e trago a minha opinião também. Conmebol reforça desejo de Copa do Mundo com 64 seleções em 2030. Entenda. Presidente da entidade, Alejandro Domingues, reiterou à FIFA a proposta de ampliação do torneio, tá? O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, reiterou nesta terça, dia 23, em Nova York, ao presidente da FIFA, a proposta de que a Copa do Mundo 2030 seja disputada com 64 seleções e que a Argentina, Uruguai e Paraguai sejam anfitriões da fase de grupos. No ano passado, a FIFA aprovou que os países sediassem os 3 jogos inaugurais do Mundial, que terá as outras partidas em Espanha, Portugal e Marrocos, e tudo isso feito nessas 3 partidas na América do Sul em homenagem ao centenário do torneio disputado pela primeira vez no Uruguai em 1930. Mas a Conmebol quer que o número de participantes aumente dos 48 atuais para 64 e que os países sul-americanos recebam 3 jogos cada. O objetivo da Conmebol é que pelo menos as 3 seleções, Uruguai, Argentina e Paraguai, joguem seus 3 jogos da fase de grupos cada uma no seu país. Pelo menos isso. Alejandro Domingues liderou um evento em Nova York que contou com a presença do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e dos presidentes do Uruguai. Não é o presidente da Federação Uruguaia não, tá? Os presidentes da Federação Uruguaia, Federação Paraguai e Federação Argentina também estavam no evento. Mas no evento também contou com a presença dos presidentes das nações, do Uruguai, o Yamandu Orsi, e do Paraguai, Santiago Penha, tá? À medida que nos aproximamos da data, reforçamos que isso não pode acontecer como apenas mais um evento. Não pode ser mais uma Copa do Mundo. Disse Domingues na reunião, conforme citado em um post da Conmebol no Instagram. Vemos isso como uma oportunidade em 100 anos de poder ter a fase de grupos que seja disputada na República Oriental do Uruguai, que seja disputada na Argentina e que também seja disputada no Paraguai, acrescentou Domingues. A FIFA não tomou uma decisão sobre a solicitação da Conmebol. O próximo congresso ordinário da entidade máxima do futebol está programado para abril de 2026. Essa é a matéria da CNN, tá? Vamos lá. Para quem não sabe, a Copa do Mundo 2030 será um monstrengo. Um monstrengo. Ela terá 3 jogos na América do Sul, 3 jogos. Um jogo no Uruguai, que deve ser o jogo de abertura para marcar os 100 anos da Copa do Mundo. A Copa de 1930 foi disputada no Uruguai. Ela terá um jogo na Argentina e um jogo no Paraguai. Logicamente, as seleções envolvidas, as seleções da casa estarão nesse jogo. Depois desses 3 jogos aqui na América do Sul, todo mundo vai para a Europa e para o norte da África para jogar a Copa do Mundo, que até este momento terá 48 seleções em 3 países, Espanha, Portugal e Marrocos.
tá? Então isso é o que está programado para a Copa do Mundo de 2030. Só que a Conmebol não ficou satisfeita com apenas os 3 jogos que serão aqui, porque ela sabe que ela tomou um golpe. Porque lá atrás diziam que a Copa do Mundo 2030 seria aqui na América do Sul, até para comemorar os 100 anos lá e tudo. Só que aí a Conmebol, a UEFA ia ficar 4 Copas do Mundo sem sediar, ela conseguiu trazer a Copa do Mundo para ela, e a Copa do Mundo vai ser majoritariamente na Espanha e em Portugal, e vai ter algum pedacinho lá no Marrocos. E aí a Conmebol sabe que tomou um golpe, porque a Copa seguinte, a de 2034, vai ser na Arábia Saudita. Também já está alinhavado. Então a Conmebol está querendo mais. E aí o que ela sugere? Ela sugere que a FIFA, num primeiro momento, pontualmente, apenas para a Copa do Mundo 2030, porque ela é uma Copa do Mundo centenária, que a FIFA aumente de 48 para 64 países na Copa do Mundo. É isso que ela está pleiteando. Já se sabe que a Europa, leia-se UEFA, é totalmente contra isso. A UEFA não quer que a Copa do Mundo suba de 48 para 64 seleções. Então, só aí já é um grande problema, tá? Mas a Conmebol vai ficar tentando para que ela possa fazer pelo menos um grupo em cada um desses países. Se você faz uma Copa do Mundo com 64 seleções, seriam 16 grupos de 4. Perfeito? 16 grupos de 4. E aí a Conmebol queria que um grupo inteiro, 6 jogos, fosse jogado no Paraguai, um grupo inteiro fosse jogado na Argentina, um grupo inteiro, 6 jogos, fosse jogado no Uruguai. Pelo menos. Essa é a tentativa da Conmebol. Vai colar isso? Não sei. Pode ser que não, provavelmente não. Por quê? Porque a UEFA está contra isso. Mas a Conmebol vai ficar insistindo. Eu já falei aqui, nesse canal, que eu acho o aumento da Copa do Mundo uma porcaria. Para mim, o modelo ideal da Copa do Mundo é uma Copa do Mundo com 32 seleções, como foi disputada de 98 até 2022. Para mim, esse é o modelo ideal, por uma série de fatores. O principal, você já tem 8 grupos de 4, classificam os 2, já formam mata-mata, direto, oitavas, quartas, semifinal. Ponto. Qualquer criança que faz o seu jogo, o seu campeonato com os amigos no PlayStation, antigamente eu ia dizer qualquer criança que faz, na minha época, qualquer criança que faz o seu campeonato de futebol de botão, como eu jogava, entende. Agora qualquer criança que faz um campeonato no PlayStation, entende. 8 grupos de 4, 3 rodadas, os 2 melhores avançam, formam 16, 16 viram 8, 8 viram 4, 4 viram 2, dos 2, 1 é campeão. Para mim isso é o ideal. Outra coisa muito positiva, você valoriza estar na Copa do Mundo. Chegar na Copa do Mundo tem que ser difícil mesmo. Agora com 48, e se fosse com 64, seria o famoso vai quase todo mundo. Então, para mim, 32 é melhor. Duração também. Você faz uma Copa do Mundo em 30 dias, com 32 seleções. Agora a Copa do Mundo já vai durar 39 dias. Então, assim, nível técnico, né? Quando você limita ter seleção a 32 seleções, o nível técnico vai subir. Quando você bota 48 ou 64, o nível técnico vai cair. Isso aí é matemático. Mas beleza. Então eu repito, para mim é um crime contra a Copa do Mundo você subir a Copa do Mundo de 32 para 48 ou para 64. Como também seria um crime contra a Copa do Mundo fazer a Copa do Mundo de 2 em 2 anos. Copa do Mundo é o que é porque ela é para poucos e ela é de 4 em 4 anos. É assim mesmo. Não mexe nisso. Então, assim, para mim, Copa do Mundo de 32 é o ideal.
Mas já que aumentou para 48, e nessa Copa do Mundo do ano que vem, a gente vai ter a bizarrice dos 12 terceiros colocados, na Copa do Mundo de 48, serão 12 grupos de 4, perfeito? 12 grupos de 4 seleções. Desses 12 terceiros colocados, 8 vão para o mata-mata. 8 irão para o mata-mata. Então, assim, para mim, e ainda tem toda aquela confusão para achar quem classifica, quem não classifica. Aí bota lá os emparceramentos, se classificar o terceiro do A, do B, do D, Então, enfim, eu acho uma confusão. Eu acho péssimo. Eu acho péssimo em Copa do Mundo e Eurocopa classificar terceiro colocado. Para mim não deveria ter. Então, por isso que eu digo, para mim, o ideal é ter 32 seleções. Mas já que subiu para 48, eu, Vitor Sérgio, acho melhor ter 64 do que ter 48. Por quê? Porque ter 64, você elimina terceiro lugar. Terceiro lugar é avião para casa. Isso é o que eu penso. Terceiro lugar não tem que seguir na competição. O grupo tem 4. Você ficou em terceiro, é avião. Como diria o Galvão, toco e me vou para casa. Não é para classificar. Então, entre manter 48 e ter 64, eu, Vitor Sérgio, prefiro 64. Prefiro 64 seleções. Porque você faz 16 grupos de 4, classifica os 2 primeiros, 32 seleções, aí você vai, 32 viram 16, 16 viram 8, 8 viram 4, 4 viram 2, 2 tem uma campeã. Ponto. Eu prefiro. E aí eu fui pensar, eu fiz esse esquema aqui, que é um esquema de padaria, tá? Fiz um esquema aqui de padaria. Para descobrir quantos dias nós precisaríamos para uma Copa de 64 seleções. A Copa do Mundo do ano que vem, de 2026, com 48 times, ela será jogada em 39 dias. A Copa do Mundo com 64 seleções seria jogada em apenas 2 dias a mais. Uma Copa do Mundo com 64 seleções seria jogada em 41 dias. A de 48 seleções, 39. A de 64, 41 dias. E como isso ia funcionar? Para isso funcionar, para a Copa do Mundo ser jogada em 41 dias, você precisaria ter, na fase de grupos, 4 jogos todos os dias. Isso seria um desafio para quem acompanha a Copa do Mundo e um desafio para os países organizadores. Porque nas últimas Copas do Mundo, na última Copa do Mundo, acho que em 2018 também, em 2018 e 2022, a gente teve um sábado e nesse sábado nós tivemos 4 jogos. 4 jogos. Era jogo, sei lá, aqui no Brasil o jogo era 8, meio-dia, 3 da tarde e 7 da noite, sei lá. Aqui no Brasil, né? Então, assim, nós tivemos nas últimas 2 Copas do Mundo, 1 ou no máximo 2 dias com 4 jogos. 4 jogos em horários diferentes, né? Toda terceira rodada tem 4 jogos, mas aí são apenas em 2 horários, né? Porque tem o jogo do mesmo grupo tem que ser no mesmo horário, então tem. Mas eu digo, apenas em 1 ou 2 dias nós tivemos 4 jogos em horários diferentes. Para a Copa do Mundo de 64 seleções, todos os dias da fase de grupos teriam que ter 4 jogos em horários diferentes. Teriam que ser 4 horários de jogos. Então, por exemplo, no primeiro dia, você joga os 4 jogos, os 2 jogos do grupo 1, os 2 jogos do grupo 2. No segundo dia, os 2 jogos do grupo 3, os 2 jogos do grupo 4. Eu fui colocando aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. 1 dia, 2 dias, 3 dias e por aí vai. Para a segunda rodada, então, com 8 dias, tendo jogos em 4 horários diferentes, você mata a primeira rodada. Em mais 8 dias, com 4 jogos em horários diferentes, você mata a segunda rodada. Na terceira rodada, você teria que jogar 4 grupos no mesmo dia. Você continuaria usando os 4 horários diferentes, mas para fazer 8 jogos, né? Porque você ia ter grupo 1 na terceira rodada, grupo 1,
2 jogos no mesmo horário, vamos supor, de manhã. Grupo 2, 2 jogos no mesmo horário. Então você faria isso. E aí você ia precisar de mais 4 dias. Então, com esse formato, você mataria a primeira fase, a fase de grupos, em 20 dias. E aí depois fica a mesma coisa do que vai ser em 2026. Que em 2026, eu fui fazer a conta. Em 2026, você resolve do primeiro mata-mata até a decisão, você resolve tudo em 21 dias? Não. Você resolve tudo em 21 dias. Então, já que teremos também 32 seleções no mata-mata, você também daria para resolver tudo em 21 dias. Por isso que a Copa do Mundo com 64 seleções duraria 41 dias. Não é muito comparado com 48, né? 48 seleções, a Copa vai durar 39 dias. Com 64, você poderia fazer uma Copa do Mundo com 41 dias. O ponto é, isso tem chance de passar? Eu, Vitor Sérgio, acho que não. Eu acho que a chance disso passar é remotíssima. Remotíssima. Porque a UEFA não quer, acho que muitas ligas nacionais não vão querer e tudo mais. Menos ainda se passar de voltar a ser 48. Por quê? Porque o argumento da Conmebol é que apenas a Copa de 2030 tivesse 64 seleções. Isso eu acho mais impossível ainda, que é, se você fizer a de 2030 com 64, na de 2034 voltar para 48. Isso eu acho impossível. Porque eu acho que aí é igual quando a gente diz aquele time que tá se defendendo, aí toma o primeiro gol, aí vai tomar uma goleada, que a gente fala o famoso abriu a porteira. Se a FIFA abrir a porteira e deixar a Copa de 30 ter 64, eu acho que a partir daí todas as Copas terão 64. Mas possível é. Porque quem já usa uma Copa de 39 dias, faz uma Copa com 41. Possível é. E acho com certeza melhor do que classificar 8 terceiros colocados. Mas o meu saudosismo ou o meu coração vai lamentar para sempre a FIFA, por ganância, por dinheiro, ter aumentado a Copa de 32 para 48 seleções e agora talvez tendo que aumentar para 64. E você, o que você acha? Você gosta? Você quer uma Copa do Mundo com 64? Você prefere uma Copa do Mundo com 48? Ou você é igual a mim que quer a Copa do Mundo com 32? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau!